Boa tarde, meu nome é Matheus, eu sou aluno do terceiro ano, faço Engenharia Química e Economia na WPA em Ulster e hoje é um dia feliz. Há 3 meses, antes que vocês me chamem de maluco, porque eu estou com um vídeo do Brito aqui, quando na verdade ele está aqui na plateia, há 3 meses eu compartilhei o seguinte vídeo com todo o board da Brasa. E na época a gente completava 8 meses de vida. The profile for somebody who will be successful, likely successful with us, is one that, first, somebody who can dream big. Some people can, some people cannot. It's amazing. Some people, they dream in incremental stages. Some people can say, you know what, we're here, yeah, let's go here. And they're not afraid of that. You know, so they can up that bar and say, you know what, we can do it. And the more you do it, the more you want more of those challenges. Because if you know what, yeah, we did it. It's just like, we always say it's like high jump. If you do incremental, you never know if the guy can jump here, because you only do incremental. All of a sudden, if you do big increments, and you get here, and the guy can still jump, and people become more confident. That's why we chose as a company not to have a mission statement or values, or we chose to have a dream. Because the company is the group of people. We always start like this, you know, first, guys, let's remember that AB InBev is 150,000 colleagues. We are the company. It's not the company or us. If we're excited, learning, progressing, passionate, you know, developing things, so is the company. We are the company. The passion comes from a dream that touches people, because you say, you know what, life's too short for you to work for a boring company that's only trying to survive. Since we live only once, why not use this environment to develop something that's best in class? That you can look back and say, I was part of it, and I'm proud of it. So people become, you know, really passionate about the company and the way we look about people. So seniority is not a big thing for us. It's much more about your potential, about your curiosity, about your willingness to take bigger responsibilities, bigger teams, bigger P&Ls, and being a culture investor. And always know that you have to learn more and more, and not afraid of going out of your comfort zone. Como uma dessas felizes coincidências da vida, uma semana após compartilhar esse vídeo com todo o board da Brasa, o Brito aceitou o nosso convite para ser o keynote speaker da segunda Brasúcia. It's all about people, tem que tomar risco, tem que ter foco, vai que dá, e o emblemático sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Na Brasa, estes mantras têm a solidez de verdades absolutas. Nos últimos 11 meses, a Brasa cresceu de menos de 100 para mais de 900 membros registrados aqui nos Estados Unidos, que se estendem em um network de chapters em mais de 40 universidades americanas. Nosso time são todos 6 alunos para quase 50 apaixonados pelo Brasil. Um time dos sonhos. Esta nossa cultura, muito inspirada pela BemBev, explica muito o que construímos na Brasa num espaço tão curto de tempo. Por tudo isto, é um prazer e honra apresentar o nosso próximo palestrante. Carlos Brito nasceu na cidade maravilhosa, fez engenharia mecânica na UFRJ e MBA em Stanford. Após atuar na Shell e na Daimler-Benz, entrou na Brahma em 89, que depois se tornou a Ambev, a maior cervejaria da América Latina, InBev e, finalmente, a BemBev. Em 2008, 19 anos depois da sua entrada na Brahma, Brito se tornava o CEO da maior cervejaria do mundo, consolidando a BemBev como um dos grupos mais admirados da história corporativa brasileira. Com vocês, Carlos Brito. Bom, obrigado aí pela sua introdução kind introduction. Prazer estar aqui.
gostaria primeiro de dar os parabéns a vocês por terem chegado até onde chegaram. Claro que ainda tem muita coisa pela frente, mas só estarem aqui nas escolas que vocês estão, isso para mim já diz que vocês já passaram por vários filtros, vários desafios e chegaram até aqui. Então, parabéns. Uma salva de palmas para vocês. Não para mim. Para vocês. Outra coisa que eu queria falar, eu queria começar dizendo só que esses primeiros anos da nossa vida, até uns 20 e poucos anos de idade, são anos que são muito importantes, porque o que você aprende agora na escola e em esportes, se aplica para o resto da vida. Muita gente vai tentar te convencer do contrário, quando você entrar numa empresa. Mas lembra sempre que eles é que estão errados, você que está certo. E eu vou dar alguns exemplos à medida que eu vou falando, sempre comparando com um excelente estudante e um excelente atleta. E o que eles têm em comum, e por que o atleta corporativo tem que ter as mesmas características. Então, na escola, por exemplo, você aprende que o melhor estudante é reconhecido, ganha diploma, ganha bolsa de estudo, é chamado ao palco, é exposto, tem mais exposure. Isso o ranking da escola está no topo, o restante do pessoal está mais embaixo, e a gente acha que isso é normal. Quando você pratica esporte, eu não sou nenhum grande esportista, mas eu acho a analogia válida. Quando você pratica esporte é a mesma coisa, você tem um ranking, você sabe quem ganhou e quem perdeu, tem sempre alguém que ganha, outros que perdem, você sabe que não precisa ganhar todo jogo, precisa ganhar um campeonato, os melhores atletas jogam, os outros ficam esquentando o banco. Quando o time perde, você olha para o técnico, depois de perder várias vezes, a gente tem que trocar esse técnico. O atleta profissional, o atacante, o que resolve o jogo, ganha muito mais do que todo o time somado, e todo mundo acha isso correto, justo, porque no final é ele que resolve o jogo. E quando você entra no mundo corporativo, várias dessas coisas tentam te convencer que não é politicamente correto, e que tem que ser de outra forma. E por isso que a maioria das empresas acaba sendo uma empresa média, uma empresa average. E poucas empresas conseguem realmente se destacar. Porque a maioria das empresas acaba caindo nesse mínimo denominador comum, onde tudo que você aprendeu na escola e no esporte, eles te convencem ao contrário, e você começa a conviver com a mediocridade. E achar que isso é ok. E que todo mundo tem que ser tratado igual. E que tratar o cara que é melhor, diferente, é injusto. E um monte de besteira. Então, no final é o seguinte, tudo que a gente aprendeu em casa, na escola, no esporte, é no final que vale. E você tem que achar uma empresa, ou um grupo de pessoas, ou formar a sua, e se juntar com um grupo de pessoas que acreditem nisso, porque no final é isso aí que dá certo. E eu queria dar alguns exemplos aqui, que a gente sempre fala lá na companhia, quando a gente começou há 26 anos atrás, a gente tinha uma tarefa dura, porque os nossos fundadores compraram o controle de uma empresa que na época era a segunda do mercado, no Brasil, que não é o Brasil de hoje, era um Brasil com inflação de 40% ao mês, 80% ao mês, coisa que talvez muitos de vocês não tenham pego. A gente estava até falando aqui com o Hugo, com o Thomas, que esse é um Brasil que talvez, tomara, bate na madeira, a gente nunca mais veja. Mas quando a gente entrou na companhia, por exemplo, é uma coisa engraçada, não sei como é que era em banco. Quer dizer, banco naquela época ganhava dinheiro para a bolsa, isso eu sei. Mas a gente perdia dinheiro no nosso negócio principal. Na venda de cerveja, refrigerantes, água, você perdia dinheiro. Mas você ganhava dinheiro botando dinheiro no banco e ganhando juros. Então, quanto maior fosse o seu float, a diferença entre o quanto você recebeu e o quanto você pagar, quanto mais você ficasse com dinheiro, e por isso que Simone falou bem, que você tem ideia do time value of money. O brasileiro tinha, por isso que juro composto e juro simples, que aqui nos Estados Unidos várias vezes ensinava como se fosse a mesma coisa, a gente no Brasil sempre sabia a diferença de juro simples e juro composto. Porque a gente fazia isso no dia a dia. Então, quando a gente entrou na empresa, os nossos fundadores, de novo, o Marcelo, o Jorge, o Belo, eles sempre tiveram na cabeça que a única coisa que pode diferenciar, que poderia diferenciar a gente da nossa concorrência, seriam as pessoas que a gente conseguisse atrair, o que essas pessoas tinham na cabeça, em termos de valores e coisas que são importantes, que a gente chamava de cultura, e o que essas pessoas almejavam alcançar, que a gente chama de sonho. Então, sonho, gente, cultura, eram três coisas que a gente sempre acreditou, desde o dia 1, que seriam as únicas coisas que seriam sustentáveis em termos de vantagem competitiva. Todo o resto dá para copiar fácil. Você sai com um produto novo, a concorrência te copia em um mês, uma semana, um ano, mas copia. Você sai com uma ideia diferente de fazer uma promoção no trade, eles vão lá também copiam, fazem até melhor.
Agora, essa parte que é meio invisível, que é meio difícil de você pegar, porque está em todo lugar e ao mesmo tempo não está em lugar nenhum, por isso que a gente fala dela, porque senão as pessoas esquecem, é a mais importante na nossa experiência. Não é a única forma, não é perfeita, mas para a gente funciona, e eu gostaria de falar um pouco para vocês, porque é muito de common sense, é uma coisa muito de bom senso. Mas o difícil dela é você viver ela no dia a dia, como tudo na vida, né? É que a gente ficar em forma, ou ficar condicionado fisicamente. Todo mundo sabe o que tem que fazer, né, para ficar em forma. Você tem que comer razoavelmente bem, né? Pode comer umas besteiras de vez em quando, mas não sempre. E tem que fazer um mínimo de exercício. Mínimo. Não precisa ser um atleta profissional. Só isso já basta. Mas, de novo, quantos de nós fazemos isso todo dia, durante toda a vida? A gente faz 3 meses, começa a viajar, a faculdade aperta, a namorada briga com a namorada, fica deprimida, e para de fazer, e vai por aí, né? E o mais difícil na vida é essa disciplina. E você fazer as coisas simples, bem feitas. Isso é que acaba sendo um grande segredo. Então, na nossa companhia, a gente sempre tratou dessas coisas que, de novo, eu vou sempre voltar para o esporte, para a escola, para vocês verem como é questão de bom senso e como são coisas que vocês, para terem chegado aqui, devem ter praticado muito disso que eu vou falar. Então, por favor, não se esqueçam, depois, quando forem trabalhar em empresas, porque na nossa visão é o que funciona. Então, a gente sempre diz o seguinte, a empresa, primeiro, que a gente sempre diz o seguinte, como eu falei ali no vídeo, em inglês fica até mais bonito, embora metade não entenda por causa do sotaque, mas às vezes eu digo, gente, bota um subtitles, porque as pessoas vão entender o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Então eu vou falar agora em português. A gente sempre diz que a empresa são as pessoas. Não existe empresa. A empresa é um grupo de pessoas que almeja criar alguma coisa. Essa é uma empresa. E isso é muito esquecido nas empresas médias. Né? O funcionário médio numa empresa média, o que ele fala? Quando vê um problema, vamos ver o que eles vão dizer, né? O famoso eles, né? Os homens, O-N-I, os homens. Vamos ver o que os homens, ou as mulheres, vamos ver o que os homens vão dizer. Né? Esse é um problema da empresa, a empresa que tem que resolver. Né? E parece que a empresa é essa coisa assim, esse espírito que está num quarto fechado, que você bota um envelope por baixo com um problema, uma pergunta, e o envelope volta com a resposta, como se fosse assim. Então a gente tem pessoas dizendo o seguinte, gente, nós é que somos uma empresa. Então, se a gente está animado, aprendendo, energizado, tem um sonho grande, está andando naquela direção, remando junto na mesma direção, sabendo que as coisas estão sendo feitas, a empresa também está assim. Se a gente está indo em direções diferentes, tendo discussões que não são produtivas, faltando, como o senhor falou, com coisas básicas de respeito e tal, coisa é uma coisa disfuncional, a empresa também fica disfuncional, porque nós somos a empresa. Então, nada mais natural, como nós somos a empresa, seres humanos, de você dizer o seguinte, então vamos chamar essa ideia grande de sonho. Porque sonho é uma coisa que todos nós entendemos. Tem sonho bom e sonho ruim, mas todo mundo tem sonho toda noite. Alguns se lembram, outros não lembram, mas todo mundo tem sonho. Então sonho é uma coisa fácil de entender. É uma coisa aspiracional, um sonho bom, né? É uma coisa aspiracional, é uma coisa esticada, é uma coisa que te motiva, é uma coisa que te tira da cama segunda de manhã, quando está frio lá fora, o calor, isso e aquilo, você está motivado, isso é um sonho. Só que esse sonho tem que ser uma coisa, um pouco de arte aí, né? Para ser sonho tem que ser uma coisa esticada, mas se ele for impossível, também desmotiva. Então, como é que você bota um sonho, que aí vai gerar metas, etc. e tal, tem todo um sistema ligado a isso, tem que ser um sonho que seja esticado, porém viável. Mas que você sabe assim, 70%, 80% de como chegar lá, e 20%, 30% você vai aprender fazendo, copiando, no caminho, tropeçando em coisas. Se você já souber o sonho 100% como faz 1º de janeiro, daquilo não é sonho, chama de outra coisa. O sonho tem que ser uma coisa esticada, uma coisa que te dá aquele frio na barriga. Esse sonho, aquele famoso sonho impossível. Impossível para os outros, difícil para a gente. Então esses são sonhos bons. Tá? E, como eu falei ali, o sonho é grande, o sonho é pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, se isso é verdade, por que um sonho é grande? Porque a hora que você sonha grande, você começa a se preparar para isso. Você começa a se estruturar para isso. Aquele negócio do high jump. Se o high jump, se o threshold está aqui, você não vai tomar uma distância muito grande para pular. Você vai dar um pulinho que você chega na meta, digamos assim. Se a barra está grande, você vai treinar, pensar, tomar uma distância maior, vai aprender um pouco da técnica, porque a barreira que você tem que pular é muito maior. Então, o bom do sonho grande é que você bota a barra em cima, você bota, como a barra está em cima, as metas que você joga para as pessoas são metas também esticadas, e as pessoas começam a se preparar, então, para aquele journey, para aquele caminho que você vai ter. Isso é uma coisa que motiva as pessoas.
talentosas, não as medíocres. Né? A pessoa medíocre adora sonho fácil. Quem começa pelo janeiro já sabe 120% como é que chega lá, beleza, tranquilo, beleza. Aquele bônus comunitário, todo mundo ganha um pouquinho, mas todo mundo ganha. Né? É bacana, o pessoal medíocre gosta disso e monta uma empresa média medíocre. Né? Então o sonho grande é bom, porque primeiro já faz um self-select. Quando você bota um sonho grande, pessoas talentosas são atraídas e medíocres são, né, rejeitam aquilo, não gostam desse ambiente. Né? Então o sonho tem essa mágica. Você atrai as pessoas certas, você motiva as pessoas certas, isso dá margem para que as pessoas se preparem para uma coisa que é desafiadora. E aquilo que eu falei no vídeo, à medida que você entrega, você quer outro. Porque você diz, pô, a gente até que é bom nisso. Pô, entregar um negócio que parecia impossível, então me dá outro. É gostoso essa sensação de você fazer um negócio que parecia impossível. Né? E aí você vai montando o tal do círculo virtuoso. Então, sonho é a primeira coisa que eu sempre digo, olha, quando a gente, por exemplo, quando a gente compra uma empresa, e a gente fez algumas nos últimos anos, a primeira coisa que eu vou lá falar no primeiro dia é sobre isso, sonho, gente, cultura. Não falo sobre negócio, sobre sinergia, não falo sobre nada. Eu falo sobre os princípios, que a gente chama os 10 princípios. 1 do sonho, 2 de gente, 7 de cultura. Eu digo, gente, olha, esses são os princípios, é tipo constituição do país. Tá? Não que de alguns países que mudam muito, mas de outros países, né, que são aquela constituição que está lá há 200 anos. Né? Os exemplos são diferentes, como vivem aqueles princípios, mas os princípios são tão simples e básicos que eles permanecem durante muito tempo. E a gente fala desses princípios. E responde a maioria das perguntas baseado nesses princípios, sempre voltando a eles para mostrar como é que eles se aplicam na realidade. E é só isso que a gente fala. Então eu sempre digo o seguinte, olha, sonho é a primeira coisa de sonho, gente, cultura, que você, meu novo colega, tem que comprar. Porque se você ficar achando, poxa, por que a gente está com um sonho tão difícil, que dá margem a metas tão difíceis, e, portanto, uma possibilidade de ganhar um bônus menos garantida, por que a gente está se sacrificando tanto? Ué, porque a gente quer construir alguma coisa diferente, alguma coisa best in class. Uma companhia legal, bacana, que vai atrair as melhores pessoas, e não uma companhia média. Por isso que o sonho é esticado. E se você não aceitar essa primeira ideia, todo o resto que eu vou falar aqui não faz o menor sentido, porque está tudo ligado. Então, porque você tem um sonho grande, você precisa de gente muito boa. Né? Porque só gente boa consegue entregar sonhos grandes e consegue se motivar com sonhos grandes. Lembra que eu falei, medíocre fica assustado, prefere sonho fácil. Né? E o negócio de gente grande, de gente boa, como vocês, é que gente boa atrai mais gente boa. Gente talentosa, gente great people, atrai mais do mesmo. Porque eles gostam de trabalhar juntos. Porque eles se desafiam, eles se respeitam, eles aprendem uns dos outros, eles juntos fazem coisas que antes outros achariam impossível. Então eles se atraem. Então você, começando a ter esse, de novo, ciclo virtuoso, você pega gente boa, eles atraem mais gente boa. O contrário é verdade também. A gente medíocre gosta de trabalhar junto. Não é bacana, né? Porque todo mundo dá um target fácil para todo mundo, meta fácil, sonho tranquilo, sei 120% como chega lá. Todo mundo sempre fez um bom trabalho, né? Pô, fulano, excelente trabalho, né? Não fez nada, mas todo mundo fica satisfeito. Todo mundo fica satisfeito. Então o cara é medíocre e gosta de trabalhar com gente medíocre. Então esse negócio de gente é uma coisa muito difícil. Porque se você tem gente boa na empresa, aquilo te leva para um lado. Se você tem gente ruim na empresa, você não dá um jeito naquilo, aquilo te leva para um lado bem diferente. E essas coisas são coisas que você não vê, mas quando você vê, já está montado. Porque o cara que é ruim, ele está montando o time dele, ele está contratando gente que ele acha boa, imagina, na medida dele. Então ali você está montando um time ruim e aí depois fica tudo muito mais difícil de consertar. Né? A gente sempre diz que um bom líder, ou uma pessoa excepcional, é aquela que consegue montar também times excepcionais. Você avalia o líder pelo time. Você olha o time, aquilo é reflexão, é um reflexo do líder. Se o time é fraco, o líder deve ser fraco. Porque o líder fraco tem medo de gente boa, porque ele não quer sombra. O líder bom, ele adora gente boa, porque ele sabe que o target dele é difícil de chegar e que para chegar precisa de um time muito bom. E como ele também quer andar na carreira dele, ele quer ser promovido, quer ir para outras coisas, ele sabe que se ele não criar alguém para substituí-lo, ele vai ficar preso ali. Então todo ano, quando o pessoal que está fazendo as decisões de quem vai para onde, promoção e tal, falaram, o Gilberto. Ah não, o Gilberto vai deixar ele lá porque não tem ninguém para substituir. Vamos então passar outro ano, o Gilberto, esse é o cara que não cria sucessão. Ah não, e a Maria? Ah não, Maria, pô, tem 3 para substituir. Maria a gente pode tirar amanhã, promover, que tem 2, 3 dentro lá do departamento dela mesmo, porque ela criou um time excepcional.
Então ela pode sair amanhã e aí pronto. Então, quer dizer, mesmo que você pense pelo lado errado, do lado mais egoísta, é bom ter um time bom do que ter um time ruim. Melhor para você. Porque você pode se promover com mais facilidade, você chega nos seus targets com mais facilidade. Então, mesmo que você não pense na companhia, no sonho, mesmo egoisticamente, você deveria sempre pensar em ter um time bom. Mas o medíocre nem isso consegue. Porque ele prefere trabalhar com um monte de gente onde ele é o melhor do que o contrário. Uma coisa que a gente sempre diz na companhia é o seguinte: você sempre deve olhar para cima e não para baixo. E quando você olha para cima, para pessoas que são melhores que você, para empresas que são melhores que você se motiva e se inspira e se desafia, se você é talentoso. Se você é medíocre, você se deprime. Né? Então, onde um busca motivação, o outro fica deprimido. O cara, para não se deprimir e medíocre, o que ele faz? Ele olha para baixo. Então, porque ele se sente bem. Né? Então, ele contrata um bando de medíocre, ele é menos medíocre, então ele olha e diz assim: pô, realmente eu tenho que ser o chefe desse pessoal aqui, porque eu sou melhor do que todo mundo. Né? Ele se sente bem. E ninguém desafia, todo mundo concorda com ele, ele tem sempre as melhores ideias. E também não vai a lugar nenhum e cria uma empresa porcaria. Né? Então, esse negócio de gente é uma coisa muito séria. Agora, vê como é que funciona isso, comparado agora com o esporte. Agora eu vou começar a fazer as comparações. Tá? Olha só que interessante. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre diz lá na companhia, e que não é politicamente correto para muita gente, é que a ideia de ser justo com as pessoas é tratar pessoas diferentes de forma diferente. Isso é ser justo. Tratar pessoas que são diferentes de forma igual é ser injusto. Vários países tentaram isso, tratar todo mundo igual, e deu errado. A gente, por exemplo, tem negócio em Cuba. A gente, como é empresa europeia, pode ter negócio em Cuba. Vai tentar administrar um negócio em Cuba, como o nosso pessoal lá tenta. Impossível. Porque você vê um funcionário, um colega teu bom, você quer pagar ele um pouco mais do que os outros, proibido. Você quer dar então um bônus para ele, proibido. Então, ninguém quer ser expoente, ninguém quer ser. Para que trabalhar muito? Vai ganhar a mesma coisa que todo mundo. Então, de novo, fica todo mundo por baixo. Então, lá na companhia, a gente diz que justiça é você tratar as pessoas que são diferentes de forma diferente. Como? Não é em relação a plano médico, nada dessas coisas. É coisas que interessam para pessoas talentosas. Então, se a pessoa é melhor, dá mais resultados, se compromete mais, dá mais da sua energia, da sua paixão para a companhia, e dá resultados, envolve times, é embaixador da cultura, tem potencial, está afim de mais chegar ao osso maior, mais responsabilidade, esse tem que ser tratado melhor que os outros. Você tem que dar mais exposição, mais oportunidade, carreira mais rápida, ele tem que ganhar mais que os outros, né, em termos de remuneração variável, em termos de remuneração total, porque ele é que está sendo uma peça mais chave para fazer isso. Lá na companhia, por exemplo, a gente tem bônus individual, a gente tem meta individual. Muitas companhias também acham que isso não é politicamente correto. Porque, de novo, dizem: poxa, mas isso não gera um trabalho de time. Gera sim, porque para o indivíduo ganhar, primeiro o business unit dele precisa chegar lá. E para a business unit ganhar, a companhia precisa chegar. Então é um three-tier system, mas no terceiro tier você tem o indivíduo. Então na escola era assim. Na escola cada um tinha uma nota. Né? Olha a única coisa que não funciona na escola. É quando você faz trabalho em grupo. Todo mundo sabe. Como é que é trabalho em grupo? Você faz um grupo de 5 pessoas. 2 trabalham, um é o cara que pega pizza, o outro tira xerox, e o outro fica de motorista, levando o pessoal para lá e para cá, para noite em casa, não sei o que lá e tal, motorista. Quer dizer, claro que todo mundo foi importante, porque sem pizza ninguém ia trabalhar, sem o carro e tal, não sei o quê. Mas no final, quem é que fez o trabalho? São 2. E esses 2, então, merecem muito mais reconhecimento e reward do que os outros que foram motoristas, não sei o que e tal, porque o mercado precifica diferente. O motorista no mercado ganha muito menos do que o cara que consegue fazer um valuation numa companhia, numa aquisição. Muito menos. O cara que pega pizza ganha também muito menos. Então, na companhia, a gente procura tratar o cara que pega pizza, que é legal, você é entregador de pizza, então você vai ser remunerado como tal. E você é o cara que faz o valuation para o nosso M&A, que a gente está tomando decisão. Você, você tem que adicionar muito valor. E se você fez um bom trabalho, você merece muita recompensa. Isso é tratar diferente. Dar mais exposição. Promover mais rápido. O que atrai muitas pessoas na nossa companhia é que a gente não tem o menor problema de promover pessoas que são muito mais júniores, muito mais rápido. Né? Eu acho que nem militar hoje mais promove só por senioridade. Até o pessoal militar já aprendeu que isso não dá muito certo, acho. Mas tem muita companhia, por exemplo, uma vez quando eu morava na Bélgica,
Tinha um casal meu, um casal que a gente conhecia, que os filhos eram amigos e tal, os dois trabalhavam numa multinacional americana, não vou dizer o nome, mas que é bem sucedido e tal, atualmente também aí com problema e tal. E os dois trabalhavam nessa empresa. E um dia eu e minha mulher, e eles dois fomos jantar fora, e aí ele saiu e as duas mulheres foram ao banheiro, porque a mulher vai ser ao banheiro junto, né? Eu não sei porquê, mas não sei, deve ter, não sei, um evento. Vamos ao banheiro. Aí todo mundo ao banheiro. E aí ficou eu e ele na mesa. E aí ele falou, pois é, eu e a minha mulher, a Heidi, a gente trabalha na minha companhia. E ela está na minha frente profissionalmente, é mais graduada, né? Sei lá, está numa banda mais alta do que a minha. E sempre vai ser assim, ele me falou. Eu não perguntei nada. Eu falei, não, por quê? Não, porque ela chegou lá 25 anos atrás, eu cheguei lá 20 anos atrás. Então, quando ela tem 5 anos a mais do que eu, ela vai estar sempre na minha frente. A não ser que ela faça uma coisa muito burra, ela sempre vai estar na minha frente. Eu falei, não, muito interessante. E aí, por dentro, eu pensei, nossa, que triste. Que triste trabalhar numa empresa que só porque você deu o azar ou sorte de chegar antes ou depois, a tua vida está set. O cara que chegou antes vai estar sempre na sua frente, independente de você ser muito melhor que ele e tal. Aí você diz assim, então isso a gente chama de meritocracia. Simone também falou disso. O valor básico, meritocracia. Gente talentosa como vocês gostam de meritocracia. Por isso vocês estão aqui. E quando vocês vieram para cá, ninguém perguntou qual é o seu passaporte, qual é o nome do seu pai, não sei o quê. Eu só viu quem é o melhor e veio para cá. Isso é meritocracia. Vai na escola, vai no esporte. Chega na companhia, o pessoal começa a vir com outros negócios. Vou dar uma empresa. Vou dar um exemplo. Tem o João e a Maria. Você amanhã é VP de um departamento. Sei lá, de um business unit. Alguém seu foi promovido, porque você tem time bom. Todo mundo quer o seu time. Essa é uma forma de saber se você tem time bom. Todo mundo quer roubar gente sua. Se ninguém quer roubar gente sua, seu time é ruim. Já logo uma forma, um aprendizado que eu tive assim na vida. Mas você tem, vagou uma vaga porque alguém foi promovido. Você tem o João e a Maria para promover. O João é aquele cara que está 20 anos na companhia, super simpático, conhece todo mundo, faz questão de dizer para todo mundo que tem 4 filhos, está pagando mortgage, que está meio apertado. Já faz questão de, né? Todo mundo saiba disso. E que ele já estaria muito tempo e tal, não sei o quê. E a Maria chegou na companhia, tem 4, 5 anos, brilhante, já 2, 3 etapas ela já correu, entrega, forma time, é um role model para um monte de gente, tem um bruta potencial, trabalha, tem paixão, tem energia. E o João é aquele cara de gente boa. Né? Aí você olha assim, bom, vamos promover o João e a Maria. Em muitas empresas, a pressão vai ser total para você promover o João. Porque a pessoa diz assim, o João, cara, o João está aqui há 20 anos. É a vez dele, olha que coisa horrível. É a vez dele, ele está na fila. É a vez dele. Ninguém está falando de mérito aqui, hein? É a vez dele. E além do mais, o cara está com 4 filhos, está indo para a faculdade depois, o cara está ferrado, está com uma casa nova aí, com mortgage e tal. Olha quanta coisa que não tem nada a ver que entra no negócio. Entendeu? E se você promover o João nessas empresas, todo mundo vai dizer, está aí, está certo, a Maria pode esperar. Maria é jovem, solteira, não tem mortgage, não tem nada, tem a vida inteira pela frente, ela pode esperar. Você faz uma dessa, faz a segunda dessa, a Maria vai embora. E as Marias vão todas embora. E você fica só com o João. E você vira uma empresa de João. E logo uma empresa medíocre. Porque você fala uma coisa, você diz, não, aqui é meritocracia. Mas na primeira demonstração você já não praticou meritocracia. Segundo, você também não praticou meritocracia. Então a pessoa diz, pô, a pessoa que é brilhante tem sempre colocação no mercado. Os caras que são medíocres não têm. Eles ficam com você. Olha que situação horrível. As pessoas ótimas saem, os medíocres ficam. Você está ferrado. E a companhia são as pessoas. Então você não vai conseguir estudar grande, porque vão sempre te provar que não dá. Não, você está louco, preto, não dá. Não, baixa esse teu som aí, baixa essa barra, bota mais baixinho assim, que aí a gente chega lá, o engagement da companhia, já pensou se a gente não chegar? Né? Pega mal. Esse é o papo do medíocre. Então esse negócio de gente é uma coisa muito importante, como é na escola. Por que vocês vieram para a escola boa? Porque você sabe que a hora que você se cerca de gente boa, você sendo talentoso, você se sente desafiado. Eu me lembro quando eu fui para esse tempo, eu estudei na UFRJ. Mas deu sorte que vocês deram já de fazer o undergrad aqui. Devia ter feito. Quando eu olho para trás, eu falo, como é que eu nunca pensei nisso? Né? Fiquei lá no fundão, né? Podia estar aqui com vocês. Mas tudo bem, depois eu consertei. Aí quando eu cheguei em Stanford, no fundão eu era um dos top, sei lá, 10 da classe. Lá no Santo Inácio, que era o colégio do Rio, também 12 anos lá, também sempre fui um dos top da classe. E eu achava que eu era bom, né? Legal. Aí quando eu cheguei em Stanford, eu era médio. Eu era
médio na minha classe. Tinha gente muito maior do que eu. Eu falei, caramba, porra, que coisa, pô, tô ferrado aqui, pô. Sou médio aqui. Mas isso me motivou, eu falei, pô, legal. Quer dizer que aquele mundo que eu vivia lá no Brasil era um mundo que não representa o mundo. Lá eu era um dos melhores. Só que aqui, que tem gente de todo mundo, eu sou médio. Então eu tenho que trabalhar muito mais para competir com esses caras. Porque aqui, pelo menos, se grade significa alguma coisa, eu estou com grades médios. E aquilo me motivou. Agora, se eu tivesse numa outra faculdade ruim, e eu continuasse sendo top 10 da classe, alguma coisa assim, eu ia dizer, bom, legal, vou cruise, tranquilo, vou aproveitar e tal, porque, pô, eu sou bom. E não estaria sendo preparado para ver. Então, você, quando se cerca de pessoas excepcionais, pessoas que também são talentosas, se motivam com aquilo. E isso te motiva a fazer mais. A dizer, cara, não é suficiente o que eu estou fazendo, eu tenho que fazer mais. Entendeu? E por isso que eu estou aqui. Eu sempre digo que a única coisa que eu aprendi no MBA, que eu guardo para a minha vida toda, e tem um pouco com as perguntas que você recebeu, que é esse negócio de ser brazuca fora do Brasil. Né? Na nossa época, minha, do Hugo, da Simone também, era muito pior. A Simone é muito mais moça que eu. Bem mais moça. Mas na minha época do Hugo, o Hugo também é mais moço, era muito pior, porque o Brasil era aquele país de inflação alta, queimava a Amazônia e matava a criança na Candelária. Quando eu vim para Stanford, era esse os headlines. Né? E eu cheguei como cidadão de segunda classe. Eu me senti um cidadão de segunda classe, porque eu era o único brasileiro no meu turno, todo mundo era americano, 85%, louro, alto, olho azul e tal, eu baixinho, careca, meio gordinho e tal. E tinha alemão, tinha japonês, alguns mexicanos, né? Mas era isso. Tinha um argentino, nada é perfeito, tinha um argentino. E aí eu cheguei lá e eu me sentia, primeiro a língua não era igual a deles, então na hora de participar da classe, nunca saía direito o que você queria e tal, depois foi melhorando e tal. Eu sempre digo quando o pessoal me diz, qual foi a coisa que o MBA te deu? Eu falei, a coisa que o MBA me deu foram duas coisas. Primeiro, que eu não era tão bom feito achava. Que eu realmente encontrei os melhores caras do mundo lá e falei, cara, eu preciso up my game. Por outro lado, à medida que eu fui up my game, eu também senti o seguinte, olha, fora a língua, que os colegas americanos, que eram 85% da classe, falam muito melhor do que eu nunca vou falar como eles, o resto dá para competir de igual para igual com eles. Isso para mim foi transformacional, porque até então me considerava realmente um cidadão de segunda classe. Porque os caras eram altos, bonitões, falavam inglês, tinha um dólar no bolso, tinha real, tinha cruzado, entendeu? Então, gente boa, você se cercar de gente boa, pensa no Michael Phelps da vida. Qualquer um de nós estaria satisfeito só de ser considerado para ir para a Olimpíada, mesmo que não fosse. O cara queria 7, 8 medalhas de ouro. Trabalhou duro para isso, quer dizer, tinha um sonho, trabalhou duro para isso, se cercou de pessoas excepcionais, e aí vai para o terceiro que eu estou falando, que é a cultura. E ele era dono do que ele estava fazendo. Ninguém obrigou ele a fazer nada. Mas durante 5 anos ele treinou durante, sei lá, 8 horas, todos os dias, inclusive aniversário, Natal e tal. E quem é que estava obrigando ele a fazer isso? Ele podia parar, pô. Podia ir lá e ganhar uma medalha de ouro, eu falei, excelente. Então, a terceira coisa que eu queria falar para vocês depois de sonho e gente é cultura. Cultura são esses valores que a Simone estava falando, que também nós temos, são muito parecidos, mas um valor que eu tenho certeza que ela concorda, mas ela não mencionou especificamente, mas eu vou mencionar para também repetir tudo que ela falou, é um valor de ser dono, de ownership. Esse é um valor para nós fundamental. Porque se a companhia somos nós, você tem que sentir que essa companhia realmente é sua. A companhia que você vai criar ou a companhia que você vai trabalhar. Porque o dono toma decisões melhores. Né? Aquele negócio, eu sempre dou esse exemplo do carro alugado, não acontece comigo, mas eu já ouvi falar que acontece com outras pessoas, né? Que o pessoal, quando aluga um carro, bota para quebrar um carro, né? Testa tudo que você quer testar no carro alugado. Então o cara, por exemplo, tem quebra-mola, não? E o cara passa, em vez de passar devagar, passa 50 por hora, só para ver se as rodas vão sair do chão, né? E se sair, como é que vai ser a aterrissagem, né? Quer dizer, aquela coisa que você sempre tem vontade de fazer, mas no seu carro você não faz. Ou então aquele negócio que o carro está andando para frente, o carro automático, que você engrena uma chave, só para ver o que vai dar, né? Será que vai ter um computador que vai apitar? Será que vai travar e não vai deixar eu fazer? Ou será que as rodas vão travar, que nem em filme? Como é que vai acontecer isso, né? Você já viu, por exemplo, alguém alugar um carro, aí você aplica, eu acho que é qualquer um de nós, e mandar lavar o carro antes de devolver o carro? Não existe, não. Você usa o carro está sujo, dentro, fora e tal, você devolve. Porque você não vai viver com as consequências daquilo. Ou
outra pessoa viver com as consequências daquilo. Né? Quando o carro é seu, e você passa no quebra-mola 50 por hora e faz uma aterrissagem meio mal feita, né? Um hard landing, você vai viver com as consequências daquilo durante 5, 10 anos, porque aquele carro é seu. Né? Então você trata o carro diferente. Tem até um negócio americano, eu conheço um cara que é daquela Enterprise, que é o lá de St. Louis, né, que é o dono da Enterprise, ele sempre fala, pô, Brito, pode dar esse exemplo do carro alugado, porque você fica dando ideia para o pessoal. Né? Eu falo, não, eu não estou dando ideia, mas eu estou dizendo que tem gente que pensa assim. E aqui nos Estados Unidos o pessoal, inclusive, diz, né, don't be gentle, it is a rental. Né? Então, já tem uma frase, mas por que eu estou falando isso tudo? Porque no final é o seguinte, a gente quer que as pessoas na companhia se comportem como donos, e a gente tenta fazer esse ambiente, posso explicar depois no Q&A como é que é esse ambiente, para que as pessoas, porque a pessoa quando é dona toma melhores decisões, porque ela sabe que como ela é dona, ela vai estar aqui hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ela vai viver com as consequências da decisão que ela está tomando. Então, ownership é um negócio muito importante para a gente. O dono toma as melhores decisões, o dono tem coragem de sacrificar o curto pelo longo, então se tem uma decisão dura para tomar agora, ele faz porque ele está de olho no curto e no longo, e às vezes você tem que tomar decisões duras hoje para se beneficiar depois. Por exemplo, a gente sempre diz que a diferença do dono e do profissional e do executivo é muito clara. O dono se junta a uma empresa para construir um sonho, uma coisa maior do que ele. Deixa o ego na porta. A gente está aqui para construir um sonho. O profissional executivo, que a gente não gosta, o profissional executivo se junta a uma empresa para construir o currículo dele. Olha a diferença. O cara diz assim, não, eu vou ficar 3 anos no Safra, porque eu posso dizer que eu tive experiência em banking, depois eu vou 4 anos para em Dev, que eu posso dizer que eu tive experiência em consumer goods, depois eu vou 3 anos para o Citibank, porque aí, né, o private equity, não sei o que e tal. Então o cara não está lá comprometido com a empresa, ele vai ficar lá 2, 3 anos. Então olha as decisões que esse cara vai tomar comparado com um que está se vendo lá 10, 20 anos. Claro que não são decisões do mesmo calibre. Porque o outro está dizendo, vou tomar a decisão de 2 anos, se der certo eu vou sair daqui a pouco mesmo. Então, por exemplo, na nossa companhia, por exemplo, a gente faz um esquema de compensation que é exatamente para self-select. Quando a gente veio aqui para os Estados Unidos, com o negócio da Budweiser, esse foi uma das maiores barreiras que a gente teve aqui. Que o nosso long-term incentive, né, que são as opções, as ações que a gente dá para os sócios, tem 5 anos de vesting. Alguns 10 anos de vesting. E é cliff. Se você sair 4 anos e meio, 0. É 5 anos. E quando a gente chegou aqui, o cara tinha um long-term incentive da empresa, que fez muitas coisas excepcionais, mas tinha algumas diferenças de valores. O long-term incentive era 3 anos. E o primeiro terço vestia no primeiro ano, e o segundo ano no outro terço, e o terceiro ano. Eu falei, mas isso não é long-term. Isso aí é um short-term que você está chamando de long-term. E isso não dá aquela coisa do long-term, da pessoa pensar a largo prazo. Né? Então, essa foi uma das principais barreiras, mas é uma barreira interessante, porque com isso você tira aqueles caras que estão querendo ficar aqui 2, 3 anos, só para montar o currículo, e admite aqueles que estão querendo ficar aqui por 5, 10, 15, 20 anos, que querem construir uma coisa grande, e se vêm aqui por muito tempo porque adoram o que fazem. E sempre quando... Eu me lembro, uma outra coisa que está na nossa cultura é o negócio de não pegar shortcuts, não pegar atalhos. Não sei se vocês leram o livro Good to Great, do Jim Collins. Vocês leram esse livro, não? É um livro muito bom de um autor americano que ele fez o seguinte, fez uma coisa muito interessante. Ele pegou os últimos... Porque aqui nos Estados Unidos tem histórico de empresas, né, com ações e bolsas, e ele pegou, não sei, 50 anos, não sei, 70 anos, o máximo que ele conseguiu pegar de histórico, e pegou sempre 2 empresas na mesma indústria. Tá? Então, 2 bancos, 2 empresas de consumer goods, 2 empresas de bebidas, 2 empresas de tudo. E tentou ver por que aquelas empresas em algum momento vinham juntas em termos de market cap, de múltiplos e tal, e de repente fizeram assim. Uma ficou aqui e a outra virou uma empresa excepcional. E ele então escreveu um livro sobre isso. Ele chegou a várias conclusões muito interessantes. A gente concorda com 99,9% das conclusões dele. E trabalha muito com ele. E uma vez eu fiz uma entrevista com ele e falei, Diego, vem cá, o seu livro, inclusive é um best-seller, um cara dá palestra em tudo que é lugar e tal, um cara muito respeitado. Se o seu livro é um livro que é tipo uma receita de bolo, que veio de constatações, não veio de opinião, fez uma pesquisa, entrevistou um monte de gente, tentou entender por que uma empresa fez assim e a outra fez assim, ou até desapareceu, por que todas as empresas não leem e fazem isso? Né? Receita de bolo, é que nem bolo, uma pega até o ingrediente, sai o bolo. Ele falou, Brito, o problema é o seguinte, é que para construir uma empresa, ou uma companhia, ou uma escola, né, um time
de alta performance, você precisa de tempo. Você não faz isso do dia para a noite. E muita gente, porque tá, aí ele já conecta as coisas, ele não falou, mas aí eu já conecta as coisas. Ele falou, muita gente que está em empresa, eles não tem a paciência, nem o tempo para fazer essa coisa tijolo por tijolo, pedra por pedra. Eles estão com pressa. E eu fico pensando, devem estar com pressa porque estão lá só por 3 anos, é o tal do profissional. Então não quer fazer nada que demore 5, 10 anos. É que nem prefeito, né? O prefeito não gosta de fazer encanamento, trocar encanamento e tal, porque ele está lá por 4 anos. Encanamento mesmo ninguém vê, ele está debaixo da terra. Em geral, as públicas demoram 10 anos, 5 anos, então o cara já saiu. Então é uma coisa. Ele falou, a maior parte das empresas começa fazendo as coisas certas, mas depois pegam atalhos e a coisa não dá certo. Então, por exemplo, desenvolver gente. Você precisa fazer o que a gente está fazendo aqui, falando com vocês, tentando atrair vocês para o Safra, para a nossa empresa, para o trainee, entendeu? Pegar, investir, dar coaching. E durante 5 anos você vai investir naquela pessoa, até a pessoa realmente começar a dar de volta para você. Mas essa é a criação do verdadeiro talento. Agora, se você trabalha durante 2, 3 anos, é muito mais fácil você contratar alguém que já tem 15 anos nessa empresa, 20 anos naquela, só que aí você forma, não um time, você forma um bunch. Você forma um grupo de pessoas que vêm com talentos diferentes e que 2, 3 anos, cada um vai estar em outra empresa de novo. Então, gente, sonho e cultura. Vou parar agora e vamos para perguntas, que acaba sendo a parte mais interessante. Pergunta, sim. Seria muito importante de você saber escolher as pessoas certas, com as qualidades certas, para você trabalhar com você e criar essa cultura na empresa. Tá? Então, pela minha experiência, pelo menos, é muito difícil você saber que tipo de qualidade uma pessoa tem à primeira vista. Você acabou de começar a conhecer. Então, para mim, pelo menos a minha experiência, acho muito mais fácil você saber exatamente quais são as qualidades de uma pessoa. Eu envolvo os meus amigos, exatamente a qualidade de cada um. São amigos de longa data, por exemplo. Você sabe exatamente onde o cara vai se encaixar numa empresa. Mas muitas pessoas falam que isso não é recomendado. A minha pergunta é, até que ponto você acha que é uma coisa que deveria ser evitada, você misturar um amigo, uma pessoa da sua vida pessoal com uma profissional? Eu não acho aconselhável. Quer dizer, amigo é uma coisa, familiar já é diferente. Mas acho que os dois, pelo menos na minha experiência, em geral não dá muito certo. Se você, claro, conhece alguém na faculdade, que você está fazendo um referral, você diz, olha, tinha aquele colega, não é meu amigo nem nada, mas é um colega, pô, o cara é brilhante e tal, só uma coisa. Agora, esse aqui é meu irmão, queria que trabalhasse aqui na companhia comigo, não dá certo. Pai, mãe, não sei o quê. Isso é um desafio. Eu não estou dizendo que não dá certo para ninguém, eu estou dizendo que na nossa companhia, isso em geral não dá certo e a gente evita. Tá? Porque você mistura os caras, entendeu? É bom você ter, embora a pessoa é a pessoa, o profissional é o profissional, a pessoa é a pessoa, eu concordo, você não tem 2 pessoas de 9 às 9, uma pessoa e depois a outra, mas trabalhar com pessoas que você tem, por exemplo, como é que vai ser o dia que você quiser demitir essa pessoa? O dia que você quiser dar um feedback, por exemplo, deixa eu dar um passo atrás e te falar de uma outra coisa. Avaliação de desempenho. Tá? Feedback. Isso é uma das coisas que as pessoas, quando perguntam, o que foi importante na sua carreira? A primeira coisa que eu digo, além de gostar do que eu faço, trabalhar duro, ter sorte, sempre claro, sempre é parte da história, mas eu sempre encontrei nesses meus 26 anos de companhia, pessoas, chefes meus, que estavam interessados no meu sucesso, estavam dispostos a dizer coisas duras para mim, de forma construtiva, ameaçando inclusive um pouco, para alguns, aquela relação de trabalho, mas coisas que eram para o meu sucesso, e que eu merecia ouvir, que eu tinha que ouvir. Agora, isso quando você faz com uma pessoa que você tem uma relação de trabalho, já é difícil. Imagina você fazer isso com um amigo ou com um familiar seu. Fica 3 vezes mais difícil. Fica impossível. Mas isso é uma coisa fundamental. Lá na companhia a gente faz 2 vezes por ano, se não mais, mas 2 vezes por ano, pelo menos oficialmente, 1h30, 1 a 1, tá? Das 2 vezes você faz a avaliação, já sai a avaliação do desempenho. E ali a gente procura dizer a verdade. O que está indo bem e o que não está indo bem. De novo, a gente vive uma vez só e você não tem direito de esconder da pessoa aquilo que ela tem que melhorar. Ou se ela não tem futuro na companhia. Porque pode ser que ela faça um sucesso na companhia. Mas ali, por acaso, não está funcionando, você dá o feedback, tenta ajudar a pessoa,
aí no próximo continua sem funcionar, e em algum momento você dizer, fulano, bacana, você é uma pessoa legal e tal, mas deixa eu ser sincero com você, não vai funcionar aqui. Então eu aceito outra companhia e tal. Então, quer dizer, essa parte de... Isso é uma coisa que eu não falei. Pessoas talentosas se unem e ficam em empresas. Porque você atrair gente talentosa não é tão difícil. O mais difícil é você manter. Atrair é difícil, mas manter é ainda muito mais difícil. Porque elas têm sempre opções. E elas são high maintenance. Elas questionam, elas querem saber, elas dão opinião, que a gente gosta. Mas, de novo, tem empresa que não gosta. Mas você tem que ter esse ambiente. Então, pessoas talentosas como vocês gostam de se juntar a empresas que têm 3 características. Primeiro, meritocracia, que eu já falei um pouco aqui, no caso do João e da Maria, e você é promovido pelo que você traz para a mesa e não pelo seu sobrenome, passaporte, ou tempo de casa, ou quem você conhece. Tá? Meritocracia. Segundo, um ambiente de informalidade, que não é o que você veste. Por exemplo, no nosso escritório, em todos os países que a gente opera, ninguém tem escritório. Né? Eu sento numa mesa grande com meus colegas do lado, eu posso ver todo mundo, ninguém tem escritório, não tem porta, não tem nada, por quê? Porque a gente acredita que esse ambiente facilita a comunicação, facilita a informação ir e vir. Porque se tem porta, se tem secretário bloqueando e tal, fica tudo mais difícil. Ali as pessoas estão expostas, eu e todo mundo, então não só vale para os dourados, e você ouve uma conversa aqui, você, opa, peraí, já se inteirou de um assunto aqui, porque eu ouvi o cara do outro lado da mesa falando, não precisa de uma reunião, os caras estão falando alguma coisa que você tem que interromper para dar um update ali na hora, você, peraí, tempinho, deixa eu te dizer isso. Isso é outra coisa, informalidade, você poder dizer, então não é só isso, mas é você poder dizer, perguntar e challenge abertamente as coisas que você tem dúvida ou não concorda. E a terceira coisa é honestidade. É isso que eu estava falando da avaliação de performance. É você poder entender que você tem que dizer para a pessoa a verdade. Porque aquilo é melhor para você e para ele, ou para ela. Uma vez a gente faz uma convenção anual, todo ano, anual, e cada ano num país diferente, com o top leadership da companhia. E ano passado eu convidei um cara americano que foi CEO de uma grande companhia aqui nos Estados Unidos, que a gente conhece há 20 anos e tal, ele agora se aposentou, a gente gosta muito dele, eu convidei ele para ir lá na convenção que a gente fez no México, no ano passado, e ele veio à convenção e tal, e me dá um feedback, o que ele estava achando da convenção e tal, né? A gente gosta de fazer isso, de trocar experiência. E ele foi lá, ele é ex-marine e tal, então bem disciplinado, anotou tudo e tal, feedback bem detalhado. E aí, dias depois eu liguei para ele, fiquei uns 2 horas com ele no telefone, o Steve, e ele me deu o feedback. Ele falou, sabe qual foi a coisa mais impressionante na sua convenção com o teu pessoal? Foi o Q&A. E como você se expôs para as perguntas, e como as pessoas faziam perguntas duras realmente para você. Não tinha moleza. Pergunta desde compensation até carreiramento, claro, nada muito específico da pessoa, porque você está num grupo de 100 pessoas, não faz sentido. Mas coisas que afetam a companhia. Ou por que a gente está underperforming naquele mercado, por que a gente já não entrou naquele outro, por que o concorrente está fazendo isso e a gente não responde, como é que alguém saiu na nossa frente. Quer dizer, então esse ambiente é um ambiente que você está exposto, mas está todo mundo exposto. E como não tem hidden agendas, porque o ambiente é aberto, a gente procura que seja tudo sobre chegar no sonho, sobre as metas, sobre o que é bom para a companhia, sobre o que cria valor. Esquece política, esquece tudo, por isso que é aberto. Ninguém tem porta fechada. Se você fala, alguém vai ouvir. Então isso é bom porque ninguém consegue ter namorada, caso extra, nada disso, entendeu? Até isso a gente controla. Entendeu? Todo mundo é fiel, então, porque não dá para ter conversa em paralelo. Entendeu? Então essas coisas são importantes. Pessoas brilhantes gostam de meritocracia, informalidade e candor, honestidade. Todo meu. Você. Meu nome é Felipe Renato, sou do Ciência de Educação de Economia e Performance Marshall College. Você fez uma analogia, primeiramente, para falar, fez uma analogia muito legal entre esportes e educação. Eu estava pensando em livros sobre futebol, todo mundo jogar, não sabia jogar nada, e o que eu aprender era jogar com os mais velhos, jogar com eles que já tinham experiência, que eram mais fortes, mais rápidos. Com a educação é a mesma coisa, você quer aprender mais, você procura matérias mais difíceis, professores que têm mais conhecimento e tal. Mas na carreira dos negócios, eu tenho curioso, na sua carreira, nessa carreira de sucesso nos negócios, quais foram os momentos que você teve que decidir entre jogar com os medíocres e jogar com os grandes? Como você escolhia jogar com os grandes? Como foi esse momento que você teve que fazer? Você está falando medíocre e talentoso ou grande no sentido de mais? Na questão de sonhar grande, de parar de você sentir que você estava no average
E aí você falou, não, Ah, sim. mas nos negócios, especificamente. Nos negócios. Não, de novo, a nossa companhia, como qualquer companhia, não é perfeita. Então, quando eu descrevo aqui, né, gente, sonho, gente, cultura, todo mundo olha e diz assim, poxa, perfeita a companhia. Não é. Não é. Por isso que a gente precisa de gente boa toda hora se juntando à companhia, para ajudar a gente a fechar um monte de gaps, como a gente fala, que a gente tem, lacunas. Tá? Então, por isso que eu digo que o valor, a coisa mais importante que eu falei aqui hoje é do sonho. Que hora que você bota a barra lá em cima, se você tem um time medíocre que você vê que não vai conseguir chegar lá em cima, ou ninguém quer roubar ninguém seu, ali já está a primeira indicação de que alguma coisa não está dando certo ali. Você vai ter que mudar aquele negócio ali, porque senão você não vai chegar lá. E você não chegando lá, você não vai ser mal avaliado, não vai ser você bom, o seu time também vai ser mal avaliado, e aí a coisa começa a andar para baixo. Então, para andar para cima, você precisa ter um time bom, que você inspire, um time excelente, que comprou aquele sonho, que vai trabalhar duro para chegar lá. Então, eu acho que o sonho é a primeira coisa, que é aquele negócio, sabe que você set the bar aqui, você já diz qual é a sua expectativa. Então, quem acha que aquilo lá é possível, não pertence a essa companhia. Quem acha que para chegar lá é possível, mas com esse time que eu tenho eu não vou à guerra, eu não levaria esse pessoal à guerra, você está com o time errado. A gente, por exemplo, a gente faz um negócio que a gente chama de xadrez de gente, uma vez por ano, às vezes mais, mas uma vez por ano, de novo, formalmente. E a gente sempre, é engraçado que às vezes tem pessoas que vão lá expor o seu time, falar do seu pessoal, e aí começa a gente, pô, eu tenho uma promoção para esse cara aí, eu tenho um lugar para ele. Ah, eu também tenho, não sei o que e tal. Então você vê que é um time bom. Todo mundo quer roubar a gente dali daquele time. Tem outros que vão apresentar, e o cara apresenta o time dele todo, e ninguém fica todo mundo calado. Aí você diz, pô, esse cara tá com problema. Ele tem um time fraco. Porque se fosse bom, todo mundo conhecia, porque gente boa se sobressai, e gente boa todo mundo quer. Porque por mais que você trabalhe atrás de gente boa está sempre em short supply. Sempre. Não tem jeito. E porque assim, gente boa não nasce árvore. Agora, uma vez eu aprendi uma coisa que um cara que trabalhava na nossa companhia na Europa me falou quando ele saiu, porque ele já era um pouco mais velho e se aposentou. Ele ficou com a gente uns bons 7 anos, depois que a gente se fundiu. Então a cultura mudou, né? Nós botamos a nossa cultura lá e tal, ele se adaptou bem e tal. Ele falou assim, pô, Brito, sabe uma coisa, eu estou saindo e tal, eu queria dizer, pô, foi legal e tal, bacana e tal, meu e-mail é esse e tal, vamos ficar em contato. Mas deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi aqui na companhia, que eu vou levar para sempre na vida, que eu nunca tinha ligado. Eu falei, o que é Alan, o nome dele? Ele falou, Brito, eu sempre, nas outras companhias que eu trabalhei, eu sempre aprendi que gente muito boa era the way to go. Claro, o que você vai querer? Gente média. Mas aqui eu aprendi que gente excepcional faz uma diferença excepcional. Isso eu nunca tinha percebido, eu nunca tinha apreciado. E também aprendi como é difícil achar essas pessoas. É aquilo que a gente diz, você já viu alguém indo numa faculdade fazer um recrutamento assim, gente, hoje eu estou aqui, eu represento a empresa ABC, e eu estou aqui hoje para contratar the very average student. Então, quem for average, por favor, tem uma ficha aqui, se inscreva e tal. Não, ninguém fala isso. Vamos chegar e dizer assim, gente, ó, queremos aqui os melhores, não sei o que e tal. Agora, você criou um ambiente para que esses melhores, se eles vierem, que eles vão ficar. Por exemplo, lá na companhia, tem turnover, mas turnover de sócio, como a gente chama, que é depois que você chega no nível, é muito pequeno quando tem. Tem sempre, mas é muito pequeno. E quando a gente perde, a gente procura entender por que perdeu. Porque gente que gosta de como a gente faz as coisas, adora, mas a maioria não gosta. Eu sempre vou fazer recrutamento, eu falo tudo, aí o pessoal começa a ficar excitado, né? O pessoal que está sentado aí do outro lado, que eu também já tive, né? E aí no final eu sempre falo assim, gente, mas deixa eu dizer uma coisa. Estou achando do cacete quando a gente trabalha, né? Mas deixa eu dizer uma coisa, a maioria das pessoas não gosta de trabalhar numa empresa como a nossa. Aí o pessoal de gente, o Sandro, fala, porra, Brito, por que você falou isso, cara? Pô, tá indo tão bem, pô, você fala um negócio desse, porra. Eu falei, Sandro, eu não quero perder tempo deles e nosso, cara. É o negócio da maratona. A gente está procurando cara que corre maratona, e não que faz jogging. Jogging todo mundo faz. Uma maratona faz 10%, 5% das pessoas. Eu não quero enganar as pessoas. Eu quero dizer, ó, gente, isso aqui é como ela falou, a Simone falou, olha, você não vai conseguir fazer tudo. You can't have it all. Outra colega aqui falou isso, you can't have it all. Então eu não quero enganar os caras. Você vai conseguir estar todo dia em casa, às 5 da tarde, fazer homework com o seu filho, não sei o quê? Não. Mas você vai ser aquele cara que não vai ter família, que só pensa em trabalho? Claro que não. Foi até engraçado esse ano, na nossa reunião dessa de liderança, que foi na Alemanha, cada ano a gente faz um lugar, e esse ano, eu fiz ano passado 25 anos de companhia. E aí o Claudão, que está aqui, que é o nosso Head de People Global, levanta aí, Claudão, só para te apresentar. O Claudão...
palavra surpresa, que é um negócio que não tem nada a ver com a cultura da companhia, mas ele me traiu. Me traiu. Porque a nossa companhia a gente não gosta de botar o indivíduo para cima, a gente gosta de botar o grupo para cima. Então a gente não gosta de revista, nada disso, porque é sempre sobre o grupo, não é sobre personalidade. Entendeu? Mas o Colombo fez uma homenagem para mim pelos meus 25 anos de companhia. Né? E aí ele filmou a minha família, inclusive meus pais, meus filhos, minha mulher e tal. E filmou alguns colegas que trabalham comigo das antigas, aqui na companhia e tal. Surpresa total. E de repente, no final do dia, como esse evento meu, eu que organizo, é o meu, a minha liderança, eu sei a agenda toda. E chegou no final do evento, subiu o Marcel subiu no palco, começou a dizer, olha, é um board member nosso, né? Ele falou, olha, eu queria aqui falar, então eu falei, Marcel subiu no palco, você não está no programa? Eu estou olhando no programa, eu falei, pô, você está no programa? E tal. E aí, bom, para fazer um long story short, passou o vídeo e tal, e aí o pessoal, alguns conheciam, a maioria não conhecia. Pô, meus filhos falando, minha mulher, me emocionei e tal, não sei o quê. Eu falei, caramba, cara, eu fiquei embarrassed, né? Porque eu falei, cara, isso não é. E depois foi engraçado, porque o pessoal chegou para mim, às vezes o pessoal falando indiretamente, dizendo assim, pô, sabe que o pessoal gostou do programa? Eu falei, por quê? Não, o pessoal viu que você tem essa rotina toda que a gente tem aqui e tal, e todo mundo trabalha duro aqui e tal, mas você consegue ter uma família, você consegue ter filho. A minha mulher, né? Minha mulher, 20 e poucos anos de casado, 4 filhos com a minha mulher, meus pais, né? Até minha mãe falou, inclusive ele me liga todo dia. E eu ligo a minha mãe todo dia. E aí todo mundo ficou, cara, pô, você falou isso, eu não ligo minha mãe, virou um problema na convenção, né? Em vez de ser um business, virou um problema na convenção, só acho que foi no final da convenção, a gente falou bastante de negócio, mas no final da convenção, a principal coisa existencial de todo mundo era, eu não ligo pra minha mãe todo dia. E você liga. Então as pessoas ficaram surpresas, e falaram assim, pô, caramba, como esse mano aqui você consegue fazer o que tem que fazer como os outros fazem, o Claudão, o Sandro, todos nós, e eu não trabalho. Ainda tem, eu não preciso fazer isso, eu lavo meu cabelo a qualquer momento, porque pô, eu seco ele também assim, com toalha, tranquilo, não preciso pensar em meu jeito. Mas o pessoal ficou admirado de ter visto que, pô, legal, então é possível fazer isso. O pessoal achava que era um bárbaro, que era uma pessoa que só trabalhava e tal, entendeu? Então, eu nem me lembro mais o que você perguntou, mas você falou pra gente aqui, geral, me emocionei e tal. Mas, o que você perguntou mesmo? Exemplos práticos de momentos que você teve que parar de pensar no ego e subir. Mas é isso. É quando você define um show alto. Meu nome é Gabriel, estou no segundo ano em Harvard. Muito obrigado pela talk, eu gostei muito dessa parte de fazer uma equipe. E eu queria te perguntar, você tem quantas pessoas prontas para te substituir? 3 a 4, fácil. Amanhã. Isso é uma coisa que a gente fala muito na companhia. Quando a gente faz o xadrez de gente, parte do xadrez de gente é exatamente fazer isso. É você olhar cada função-chave da companhia e dizer o seguinte, quem está preparado agora, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Então a gente todo ano está evoluindo isso. Algumas pessoas às vezes você diz, a chave está, não está, então volta para cá. Esse aqui, ok, passou um ano, ou nem passou um ano, mas ele progrediu tanto que ele veio de 5 para 2, ou 5 para agora, now, entendeu? Então eu tenho entre 2 e 4, assim, tranquilo. E eu falo isso muito para o nosso conselho, para o nosso board. Eles querem saber, porque amanhã pode acontecer alguma coisa, tem que ter, eu faço para todo mundo, tem que fazer para mim. Você, vou tentar responder mais rápido. Vai lá, Luciano. A minha pergunta é mais relacionada a você fez engenharia mecânica, Sim. trabalhou na Shell, depois da Emirates, Yes. e fez a transição para um cargo que é mais relacionado à área de business e administração. E eu queria saber de ti quando que surgiu essa oportunidade e se antes disso você era um engenheiro totalmente focado no técnico, ou seja, tinha uma visão que você ia ter. A história acho que é muito parecida da Simone, quer dizer, eu morava no Rio, então não tinha esse problema tanto do raio de atuação, porque eu fui para a faculdade do Rio, a FRJ, eu tinha um tio meu que era engenheiro mecânico, eu achava ele o máximo, meu pai era médico eu gostava muito de sangue e tal, achava ele chato, ele dava plantão, pô, não gostava. E esse meu tio, ele viajava sempre, naquela época no Brasil ninguém viajava para o exterior, ele trabalhava numa grande empresa de engenharia, e ele comprava uma máquina no exterior. Então, ele sempre viajava e voltava com umas bolsas sensacionais, começava a tirar aviãozinho, controle remoto, gravador, maquininha fotográfica, polaroid. Eu achava aquilo o máximo. Eu gostava de matemática e física, eu falei, engenharia. Aí fazia engenharia, trabalhei na Mercedes, trabalhei na Shell,
Mercedes foi na área de robô. Então, robotização, mecanização, tudo engenheiro. Aí eu fui para a Shell, já fui para a área de logística. E aí, na Mercedes, a Mercedes é excelente empresa. Mas quando eu voltei da Alemanha, o cara falou, pô, Brito, quando você se formar, você volta para cá, que eu tinha trancado um ano na faculdade, fazer um negócio de trainee, trainee internacional, que era um empregado deles e tal. Mas eu tinha um ano de faculdade, voltei, fiz um ano. Falei, quando você acabar, né, tem uma oferta de emprego para você aqui, São José lá na Dutra, na Anchieta. Eu me conta um pouco como é que é a carreira assim. Ele falou, não, você vai começar como engenheiro júnior. Eu falei, sim, mas quanto tempo, assim, só para ter uma ideia? Ah, você vai ficar, empresa alemã, você vai ficar uns 7 a 8 anos nessa função, e aí depois, se você for bem, você tem a chance de passar para o engenheiro, tinha outro nome, Júnior Linha, e aí vai ficar mais... Falei, esquece. E a Shell tinha um programa de trainee muito legal na época. Então eu fui para lá e tal, aí na Shell eu conheci um cara que fazia MBA, aí não tinha grande ideia do que era MBA, aprendi MBA, aí fazer MBA, aí mudou minha vida, etc e tal, e aí pronto. Mas foi isso, eu acho que, é que nem Simone, eu acho que faculdade você aprende, meus filhos às vezes falam comigo, pô, tô aprendendo esse de história, decoreba, nunca vou usar isso na minha vida e tal. Eu falei, cara, veja bem, primeiro, é bom você saber história um pouquinho, pelo menos você poder cocktail party conversation, você não é ignorante. Tá? Então, saber como é que foi a Segunda Guerra Mundial, saber como é que foram os egípcios e tal, tem que saber um pouco disso. Tá? Primeira coisa. Segunda, cultura geral. Segundo, só o fato de você ter que decorar a coisa, ele te dá disciplina, te dá resilience, você tem que decorar esse troço, e te exercita a memória. Isso vai te valer para qualquer coisa na vida. Então não é a história que aqui interessa. A história, claro, interessa, mas é essa coisa de pensar, saber argumentar dos dois lados, lá atrás. Meu nome é Henrique, estou no primeiro ano de Harvard, e eu queria saber, em geral, quando você não é o CEO, um cargo muito alto, assim, sempre tem alguém para te falar qual que é o sonho, né? Mas você, estando na posição de CEO, eu queria saber como que você define qual que é o sonho da companhia. Não, mas eu tenho chefe, quem disse que eu não tenho chefe? Então, como quem está comandando a companhia define quais são as metas, qual que é o sonho da companhia para puxar todo mundo? Isso é uma boa pergunta. Quer dizer, eu reporto ao board da companhia, né, ao conselho de administração. Então, quando a gente tem um sonho, que é um sonho permanente. A gente diz o seguinte, a gente existe nesse mundo para tentar construir a melhor empresa de cerveja do mundo, a gente define o que a gente entende por isso, trazendo pessoas, juntando pessoas, eu estou pensando em inglês, juntando pessoas por um mundo melhor. Juntando pessoas, porque é isso que a gente faz. Cerveja, refrigerante, comida em geral, pessoas se agregam, celebram, juntando pessoas. E quando essas pessoas saem dessa celebração, a gente espera que o mundo seja uma coisa melhor, que eles tenham memórias, que eles queiram fazer de novo, mandam fotos para o amigo, ao invés de ser uma coisa que foi ruim. Esse é o nosso sonho. Tá? Agora, a gente tem um KPI, que é um indicador de como é que traduz esse sonho, porque a gente nunca vai conseguir chegar lá. Né? Você tentar montar a melhor cerveja do mundo, o melhor está sendo redefinido a cada dia. Você nunca vai chegar lá. Então, também, para você não dizer para o pessoal, gente tem um sonho aqui, mas a gente nunca vai chegar lá, que não é muito motivador, a gente diz o seguinte, olha, a cada 3 anos, o número que a gente deve chegar nessa métrica é esse aqui, para a gente ter certeza que está nesse caminho. E esse é um sonho que eu discuto com o board. Então, a cada 3 anos, 5 anos, dependendo da época, a gente pega uma métrica, ou 2 ou 3, no máximo 3, e aí coloca uns números que são fáceis das pessoas guardar, não é público, é interno, e aí a gente define isso. Então, o sonho é um guarda-chuva, mas a métrica, cada 3, 5 anos a gente muda. Tá? Passa desse lado. Você. Oi, meu nome é Alessandra, e eu queria perguntar um pouco do que você achava parecido que você teve na faculdade, que você teve na profissional. Eu queria perguntar qual foi a principal diferença que você achou de sair do acadêmico para a prática. Boa pergunta. Algumas diferenças. Primeiro, na escola, apesar de ser um lugar excepcional, te engana em muita coisa, que depois você descobre que te enganaram. Por exemplo, na escola, você aprende que para toda pergunta só tem uma resposta certa, que na vida não é assim. Tem várias certas, mais certas, menos certas, e várias erradas. Né? Você aprende que todo problema, quando vem anunciado para você, já vem com todos os dados para você resolver, que na vida também não é assim. Você tem que tomar decisão sem ter todos os dados. Mas eu sempre dizia que eu dava aula particular, né? Ganhava meu dinheirinho dando aula particular.
E às vezes tinha aquele aluno que estava só querendo, às vezes, botar na cola dele. Eu falei, cara, esquece isso, rapaz, tenta entender o que está acontecendo aqui. A primeira coisa que você sabe em matemática é o seguinte: todos os dados para resolver o problema estão no enunciado, porque senão não dá para resolver. Então, isso só tem uma resposta certa. Só que isso na vida, na matemática funciona, mas na vida esquece. Você nunca vai ter todas as informações para tomar decisão, não existe isso. Sempre são informações incompletas, você vai ter que tomar decisão. Tá? Tem um momento que você tem que tomar. Quanto mais informação você tiver, melhor deve ser a decisão. Mas você não vai poder esperar para sempre, porque senão aquela informação que você tinha de um ano atrás, se você continuar esperando por mais uma, aquela já ficou desatualizada. Você vai ter que voltar lá e atualizar aquela, então você não acaba nunca. Tá? E outra coisa que é que sempre o melhor aluno é aquele que vai ser sempre em primeiro em tudo. Embora eu fosse um bom aluno, isso não é totalmente verdade. Né? Meu pai sempre dizia isso: meu filho, tem coisas que em geral dão certo na vida e coisas que em geral dão errado. Você ser estudioso, esforçado, trabalhador, em geral dá certo, não pode dar errado. Você ser vagabundo, não se formar na escola, passar o dia inteiro sem fazer nada, ter hábitos horrorosos, é ruim. Em geral dá errado, mas tem zebra às vezes que dá certo. Então, de novo, seja bom aluno, tem as notas, como a Marlene estava falando, tem isso tudo que em geral isso dá certo. Agora, não pense que só porque você tem um diploma de uma universidade espetacular e você foi top 10 naquela faculdade, que o mundo vai abrir as portas para você. Às vezes até o contrário. Quando você entra numa empresa, a gente vê isso muito com o trainee. O trainee entra na empresa, a gente tem esse projeto de trainee já há 25 anos, então não é uma coisa nova, e o trainee entra, ele veio da GV, ou ele veio aqui do MIT e tal, ele entra na empresa, o undergrad, entra na empresa. Tem um monte de gente que vai jogar uma casquinha de banana, um tomatezinho e tal, para ver se o cara é bom mesmo, porque o cara entra cheio de moral. A gente faz um programa que tem autoexposição e tal, mas a gente fala pro cara, olha, mas não vamos abrir, a gente vai abrir o caminho no sentido amplo, mas no dia a dia, que vai ter que conquistar as pessoas, fazer com que as pessoas trabalhem junto com você, respeitem você e tal, é você. E você aqui já parte, às vezes, para algumas pessoas, até com uma desvantagem, porque você já entra e vem aquele cara que acha que sabe tudo, sabe que veio de Harvard, não sei o quê, e aí você tem que lidar com isso. Então, essas são algumas coisas que a escola, e eu acho que a Marlene falou uma outra coisa certa também, que é esse negócio de solução de problema. A escola, às vezes, tem muita coisa que você aprende, mas vem cá, dado esse problema aqui, né, o que que... Uma vez eu fui uma aula sobre ética, achei muito legal, porque na vida tem muitos desses problemas, né? E o cara estava falando, coisas de ética, por exemplo, você deve ter um mercado de rim ou não? Você deve ter um mercado onde se precifica o rim, ou deve ser uma coisa como é hoje, que você entra numa fila e aí você espera. Alguns diriam, se eu tenho dinheiro para pagar por um rim, por que eu não posso pagar? Tem um rim pobre que precisa daquele dinheiro. E aí, é ético isso ou não? Não sei. Né? Mas, não, é ético, tem um preço. Se um quer vender e o outro quer comprar, tá certo, é o mercado. Sim, mas aí você vai obrigar um monte de gente que não tem jeito a vender seu rim e colocar sua vida em risco. Então, quer dizer, e aí você começa a dizer, cara, é mesmo, mas a vida é assim. Quando você estiver na empresa, vai ter um monte desses Joãos e Marias e coisas assim que você vai dizer, e agora? Como é que eu faço? Quando é ética é mais fácil, porque é branco e preto. Mas quando não é, mas são problemas desse tipo, tem um monte de... Entre branco e preto tem um monte de solução. Outra pergunta aqui. Ela estava esperando mais tempo, ok. Ladies first. Tudo bem. Meu primeiro ano aqui em Colômbia, e você falou bastante sobre a diferença que você vê no curso que você faz com a sua companhia, que você chama de pessoas grandes, e as pessoas que você não relata, as pessoas medíocres, especialmente no que elas fazem com relação às decisões certas que elas tomam. Mas qual que é a maior diferença que você percebe entre essas pessoas quando elas têm que lidar com decisões erradas? Qual pessoas? As pessoas que a gente trouxe? As pessoas grandes e as pessoas medíocres, as pessoas que você trabalha. Qual a diferença que você vê na forma como elas tratam as decisões erradas? Boa ideia, boa pergunta. A pessoa que é talentosa, ela sabe que se ela não tentar, ela nunca vai saber. Ela sabe que fracassar é parte da tentativa. Né? Você, por exemplo, eu quando fiz MBA, eu me candidatei a 4 escolas. E Harvard disse não para mim. As outras 3 disseram sim. Então, mas se eu não tivesse um candidato a Harvard, eu não saberia. E se na época, cá entre nós, se eles tivessem me aceitado, eu teria ido para Harvard. Tá? Então não foi porque não aceitaram. Se você botar uma meta para você, que é uma meta desafiadora, você corre o risco de não chegar lá. Porque você imagina você chegar para o seu time e dizer, gente, esse ano nós vamos crescer 10%. No top line aqui, nós vamos crescer 10% do nosso business unit aqui.
É o risco que você está correndo. Você está levando as pessoas para um... É como se fosse um avião. Você decola com o avião, com todo mundo a bordo, você diz, gente, vamos pousar num lugar chamado 10% de crescimento. E aí, se você não posa, você tem que pousar num lugar que é 5% de crescimento. Fez um pouso forçado. Você viu que ia quebrar a cara lá porque não tinha combustível para chegar a 10, teve que parar no 5. Você vai ter que lidar com isso. Mas o medíocre, ele não consegue nem pensar nisso. Ele fala, não vou nem propor 10, porque qual é a cara que eu vou ter se a gente chegar a 5 ou a 8? Aí ele propõe 2, porque 2 com certeza ele vai chegar. Ele vai fazer até bonito, ele vai chegar a 3. Aí ele vai ser o herói para o grupo. Mas ele poderia ter chegado a 5, no mínimo. Mas como ele nunca propôs 10, ele chegou a 3. Ele propôs 2. Então, quer dizer, esse negócio do fracasso é uma coisa que você, na vida, você tem que estar preparado para isso. Uma vez um cara amigo meu que esquia muito, ele sempre falou isso, Brito, esqui para mim é uma grande lição, porque esqui is all about recovery. Quando você está esquiando downhill, você pega um edge, você pega alguma coisa, tá sempre você nunca está 100% do seu controle. Você está sempre 90% do seu controle. E vai ter coisas que vão te desafiar, você vai ter que, de novo, pegar o controle. A pessoa talentosa entende isso. Tem um corredor de Índia aqui, eu não sei, aquele Mario Andretti, me lembro que é categoria de correr aqui nos Estados Unidos, que diz o seguinte, se você não está quase derrapando, você não está indo no máximo que você pode. Isso é para a vida também. Se você não está quase naquele limiar que você pode fracassar também, você não está dando o máximo de si. E você passar a vida toda play safe é muito triste. A gente sempre diz que na companhia a gente procura tirar as pessoas sempre da zona de conforto, que é o negócio do fracasso, que é o risco, muito mais fácil deixar a pessoa na zona de conforto, porque a gente sempre diz o seguinte, você só vive uma vez, todos nós, e a vida é curta, para tudo que a gente quer fazer, pessoas talentosas. Então a gente quer tirar você permanentemente da sua zona de conforto, para você desenvolver o potencial que tem dentro de você, porque você está sempre desafiado. Quando você está sempre no mesmo lugar, o desafio começa, a paisagem começa a ficar igual, e você já não se desenvolve tanto. A gente acha um waste, um desperdício passar a vida sem se conhecer e desenvolver o que tem dentro de você. Então, isso é uma coisa, mas isso tem a ver com fracasso. Porque quando eu pego um jovem e promovo ele 2, 3 passos de uma vez só, é um risco, que a pessoa talentosa gosta, mas tem um reward enorme. Mas tem risco, pode dar errado. Então, se você tiver com medo do fracasso, você nunca vai tentar nada. Nem andar de bicicleta, que você pode fazer. Como é que você aprende a andar de bicicleta? Você não caiu várias vezes quando andar de bicicleta? Mas se você tivesse dito, não vou cair, eu quero andar de bicicleta perfeito, eu quero aprender uma língua estrangeira e não vou cometer um erro. Você não aprende a língua estrangeira. Então, um pouco da mediocridade vem daí. As pessoas têm tanto medo de errar, foram acostumadas, ou talvez foram mimadas, então querem play safe, que eu não vou errar. Mas também não vai fazer nada de útil da tua vida. Outro, ali. Quando é finalizar, seu ano no Brown, são dois pontos bem rapidinhos. Primeiro, ele é uma cultura muito forte e às vezes a gente acaba se referindo a isso como se fosse uma entidade, algo intocável, a cultura ABI. E o mundo é muito dinâmico e está sempre mudando. Então, como é que você lida com essas mudanças, com novidades dentro da ABI? Muito boa pergunta. E segundo rapidinho, você falou que em Cuba a cultura da ABI não é perfeitamente aplicada. Então, por que você tem negócios lá e como que isso impacta o resto da companhia? Eu tenho negócio em Cuba que a minha esperança é que um dia a Cuba abra e aí vai ser um mercado excepcional. A gente tem negócio em Cuba que quando a gente fez uma das fusões e aquisições, isso veio junto e a gente achou que um dia Cuba isso ia... A gente achou que aquele, eu não vou dizer o nome, mas aquele governante lá, que é eterno, a gente achou que um dia ele vai ser promovido. E aí as coisas têm chance de mudar. Mas o bicho é aquele negócio. Alguns diriam, vaso ruim não quebra, né? Então, o bicho está lá. A medicina de Cuba, os venezuelanos gostam também, porque acham... É brasileiro também. A Dilma pegou um monte de médico cubano para o Brasil. Isso é por causa disso, né? Porque o cara não... Bom, mas deixa eu falar. Bom, mas vamos voltar à primeira pergunta. A nossa cultura a gente não muda. É que eu detesto dar esse exemplo, porque é um exemplo que tem a ver com religião, e aí não tem nada a ver com empresa, tá? Não é fanatismo, nada a ver. Mas se você pegar escritos religiosos, seja judaicos, cristãos e tal, coisas que foram escritas 2 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, aquelas coisas continuam valendo até hoje. O exemplo de como você vive elas é que muda. Naquela época não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha bullying digital,
Então você tem que adaptar as coisas, mas os princípios são os mesmos. Então o que a gente diz da nossa cultura, eu nunca encontrei ninguém que dissesse, olha, eu não concordo com esses 10 princípios que estão aqui. Eu já encontrei gente que diz o seguinte, dada a minha fase da vida, eu não estou afim de dedicar a energia e paixão e compromisso que eu preciso para viver esses princípios. É que nem o cara que quer fazer uma maratona. Ele precisa chegar e dizer, cara, durante 2 anos eu vou ter que dedicar a treinar, sentir dor, se eu quero correr a maratona. Não vai ser de graça. Né? Então é um pouco parecido com isso. A cultura são coisas tão básicas, é um sonho grande, gente boa e ownership. Quer dizer, então por que isso mudaria? Todo mundo faz isso há 1000 anos. Agora, como é que você vive isso? Aí é o que a gente conversa. O que é ownership? Eu vou à Rússia, eu dou exemplo do negócio da Rússia, que eu sei que aconteceu no mês passado, 2 meses, bons e maus exemplos. Eu quero entender, pô, tá bom, voltei da convenção, Monday morning, o que eu vou fazer diferente? E lá na nossa companhia a gente fala de Dream People Coaching all the time, toda hora. Porque a gente acha que a hora que você para de falar aquilo que a maioria dos companheiros não fala porque take it for granted, que claro, não, por que você dizer que precisa ter um sonho, trabalhar duro, ter as melhores pessoas e ser dono do que você faz? Cara, isso é natural. Pois é, como é natural também, stay in shape. Enquanto stay in shape. É natural. Por que alguém vai querer não ficar em shape? Se todo mundo está provado que isso é bom para a sua saúde. Mas quando a gente faz isso? Tem gente que fuma. Porque tem gente que fuma. Né? Então, para responder a sua pergunta, o que tem que mudar na empresa são outras práticas. E isso é uma boa pergunta, porque é por isso que companhias não duram, e são raras companhias que são bem-sucedidas durante 100 anos, 200 anos. Porque a companhia foi bem-sucedida fazendo um grupo de coisas, de atividades. Mais do que a cultura, um grupo de atividades comerciais, de práticas no mercado e tal. O mercado muda, a concorrência muda, o concorrente, o consumidor, o customer muda, e você continua fazendo a mesma coisa. A tecnologia muda, você continua fazendo a mesma coisa. E algum momento você vai ficar irrelevante. E tem vários exemplos aí de companhias que, alguns 20 anos atrás, eram top da sua indústria e, de repente, ficaram irrelevantes. Então, isso é uma coisa que a gente fala muito na companhia sobre isso. É o negócio do incumbent e do insurgent. A pior coisa é você se sentir incumbent. Eu sou líder de mercado, tranquilo. Se deu certo chegar aqui, o que deu certo para chegar aqui, eu vou continuar fazendo. É o começo do fim. Porque tem sempre um cara que é insurgent, que vai tentar mudar a regra do jogo, se a regra não mudar, o incumbent continua ganhando. E se você não prestar atenção, você acaba ficando para trás. Então, o Jim Collins, que é esse grande autor, ele sempre diz que companhias que conseguem continuar relevantes e bem-sucedidas através de muitas gerações são companhias que têm algumas coisas. Primeiro, sempre entregam resultados que são melhores que as outras, de forma consistente e contínua. Segundo, companhias que fazem uma diferença na sociedade e, portanto, vão ser missed se elas subirem. Imagina um dia que a Apple subir. Você vai dizer, caramba, como é que eu vou viver? Está toda a minha vida, então eu torço para que ela não suma. Não suma. Entendeu? Ninguém torce por companhia, mas torce pela marca. Ninguém está torcendo por mim, mas as minhas marcas, a gente já fez pesquisa, o cara diz, não, eu estou no Brahma. Eu me lembro do meu pai já não está mais comigo. Mas quanto churrasco a gente fazia todo fim de semana, a gente tomava Brahma, a gente tinha aquela conversa do cacete. Quando eu tomo Brahma, eu lembro daquela época. Esse cara torce para que a Brahma continue existindo. Ele é fiel à marca, entendeu? Tem vários outros que não são. Eu estou dando exemplo de como é que seria o ideal. Tá? E a terceira coisa são companhias que conseguem olhar o 80-20. Que mantém o 80, que é o que você é, isso pode mudar. Porque se as pessoas que você traiu vão dizer, peraí, isso aqui não é a companhia que eu me juntei, aqueles 80. Tá? E tem coragem de mudar os 20 que tem que mudar. E isso é muito difícil. Que vai ter sempre uma resistência na companhia, pensando, vem cá, por que nós vamos mudar? Deu certo até agora. E é por isso que as companhias começam a fazer isso. Então isso é muito importante que você falou. Lá atrás. Então, queria perguntar, você trouxe uma questão legal, porque quem fuma, eu queria fazer uma pergunta bem fora, assim, do que a gente está falando. Faz, bem fora, vamos lá. Se eu tiver que parar uma vez, eu vou indo. Vamos lá. Eu participei de programa de trainee também, quando eu saí da graduação, sou estudante de mestrado aqui, e eu tinha sido aprovado para entrar ou na Souza Cruz, na época, ou na Vale. Decidi pela Vale, por uma questão assim, ética de quem fuma. E daí, uma coisa que eu queria perguntar para você, que o senhor de uma empresa que tem como produto principal a cerveja, que não deixa de ser uma droga, totalmente aceita, mas é uma droga bem degustada, tem gente que degusta, tem gente que usa como vício, adição mesmo. Como você vê a regulamentação, por exemplo, da maconha com uma indústria que diretamente compete com o seu negócio e pode reduzir a venda de cerveja? Bom, boa pergunta.
Várias coisas. Primeiro, essa é a última pergunta. A última pergunta é sempre mais interessante. Primeiro é o seguinte. Primeiro, cerveja é um dos produtos mais antigos que existe na história do homem, né? E da mulher. Então, é uma coisa que sempre existiu. Bebidas alcoólicas em geral sempre existiram. Não em todas as sociedades. Algumas existiam e depois eles cortaram. E ela está ligada à celebração, a grandes momentos, amigos se encontrando. Para isso que a coisa foi desenvolvida para isso. Como tudo na vida, tem gente que usa para outras coisas. É verdade. E a gente é contra essas outras coisas. Que chama o harmful use. É uma coisa de um carro. Um carro foi criado para te levar de A para B. Mas se você usa um carro como um bólido, né, e pratica pegas e rachas e tal, você vai machucar gente, vai criar acidentes e vai matar gente. Então o carro pode ser uma arma ou um meio de transporte. Um remédio. Se você tomar um Tilenol, ele vai vir para isso. Ele tira a sua dor de cabeça. Ele tira a dor depois da maratona. Mas se você tomar 20, você morre. O seu fígado para. Tem vários países, inclusive, que você não pode vender Tilenol como vende aqui nos Estados Unidos com aquela garrafa que tem 100. Vende de 2 em 2. Porque se toma 20, morre. Então, quer dizer, tudo tem um modo para que foi criado e um modo para que não foi criado. Então, tudo tem isso. No Brasil, há 20 anos atrás, a gente começou a doar bafômetro para a Polícia Rodoviária Federal. E na época, eu era um cara de vendas, eu fui falar para a imprensa e tal, né? Anunciar junto com a Polícia Federal e tal, nós fizemos uma coletiva de imprensa. E eu me lembro na época o pessoal perguntando: pô, Brito, mas como é que pode? Você é uma companhia de cerveja que quer vender mais cerveja e ao mesmo tempo dá bafômetro para a polícia correr atrás das pessoas que estão tomando cerveja e dirigindo. Eu falei: exatamente. Eu quero vender direito para poder vender sempre. E você beber e dirigir está errado. Então não pode. Então você tem que fazer isso. E mais, se você olhar o consumo per capita do Brasil e o consumo per capita dos Estados Unidos e da Europa, lá é o dobro daqui. Lá o pessoal bebe muito mais do que aqui, só que as estradas são muito mais disciplinadas. Então eu quero os dois. Eu quero vender, sim, muito mais do que eu vendo hoje, mas da forma correta. E que as estradas sejam seguras. Eu me lembro que eu fui numa conferência de CSR, né, Corporate Social Responsibility, né, há 2 ou 3 anos atrás, em São Francisco. E a gente era o keynote speaker. E eu fui lá falar do que a gente faz em relação aos 3 pilares, né, que é consumo responsável, comunidades e meio ambiente. Fui falar lá do que a gente faz. E claro, tudo que você faz, você sempre pode fazer mais. Só que como era um negócio de NGO, né, de ONGs, você imagina quem estava na plateia, né? Imprensa e ONGs, 500 pessoas. Então eu falei de um Q&A. E as pessoas, ninguém é simpático, companhias grandes, ou qualquer coisa. Se você fosse lá falar de carro, ou farmacêutico, qualquer coisa, né? O pessoal ia malhar. Mas tudo bem, a gente foi para lá exatamente porque é bom ouvir também quem não gosta de você. Você aprende também. A gente acha isso bom. Então vamos lá, não tem nada que esconder, vamos lá falar do que a gente faz. E ficou uma mulher lá que toda hora ela fazia um follow-up question. E o cara dizendo: como agora? Está na hora de acabar. Aí eu falei assim, olha, deixa eu dizer, aí eu falando todos os programas que a gente faz, em vários países do mundo. A gente tem outro programa que é Family Talk. Quer dizer, tentando dar dicas aos pais para abordar o problema de álcool com filhos que são underage. Então tem várias evidências e tal, Q&A de como a família, a gente tem isso traduzido em todas as línguas. Mas tem o Designated Driver, que foi uma coisa feita aqui nos Estados Unidos, que hoje é uma prática que tem no mundo todo. Tem várias coisas que a gente fez com companhias que a gente comprou, fizeram antes da gente, está no mérito nosso, e que a gente continua. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, qualquer jogo ou festival de música que você vai, e agora a gente está levando isso para outros países, quando chega no meio do festival, a gente para vender cerveja. E cada um só pode comprar 2. Pô, mas aí você está vendendo menos. Você não está maximizando o top line. Sim, mas porque eu estou fazendo correto, eu vou poder fazer para sempre. É melhor do que vender muito no jogo, aí dá uma briga, dá um problema, e é proibido vender. Né? Então, nessa conferência, sabe como eu tinha mais tempo, eu falei o seguinte: deixa eu dizer o seguinte, eu já falei, eu concordo com você, a gente sempre pode fazer mais. Eu estou aqui, transparentemente, dizendo tudo que a gente faz e as coisas que a gente pretende fazer, mas mesmo isso pode ser mais. Concordo com a senhora. Agora deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Eu não moro em Marte, eu moro no planeta Terra. Eu tenho 4 filhos, mulher, etc., família. As estradas que a senhora anda é a mesma estrada que eu ando. O meu filho atravessa a rua para pegar o ônibus escolar, mesmo que o teu filho. Eu dirijo o mesmo cruzamento, sinal verde e vermelho, que a senhora dirige. Então, a minha única pergunta pessoal é o seguinte: por que nós vamos montar uma empresa cujo único objetivo
é fazer uma venda tão errada que torna o mundo que a gente vive um inferno. Só que eu moro nesse mundo também. Ela falou, aí ela, pá. Ela falou, aí todo mundo entra. Você vê as pessoas falando assim. Então, quer dizer, então, claro, você pode fazer mais? Pode. A gente tenta trabalhar com o governo. Por exemplo, agora nós lançamos nas Nações Unidas uma frente com 11 outras empresas, Facebook, Google Cars, Pepsi, Walmart, AT&T, todas essas empresas nós liderando, para Together for Safer Roads. Um programa mundial que a gente quer fazer para segurança na estrada, segurança viária. Porque a gente viu que drink and drive, pelo próprio levantamento da WHO, é somente, não estou querendo dizer que é pequeno, é somente o quinto risk factor em acidentes de estradas. Então, se eu só falar de drink and drive, eu vou estar batendo num dos fatores, mas não nos outros 10 fatores. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, text and drive dá muito mais acidente do que drink and drive, por exemplo. E está on the rise. E drink and drive há 30 anos nos Estados Unidos, estatísticas federais, caindo, porque tem enforcement. Por isso que a gente dá bafômetro nos países, para fazer enforcement. A gente é totalmente a favor disso. Então, quando eu falei isso, meio que... E quando você fala, eu moro aqui também. Por que eu não venho em Marte, que é perfeito, e venho aqui fazer negócio de qualquer jeito e volto para Marte? Eu moro aqui também. Podemos fazer mais? Podemos. Mas, em geral, por isso que o nosso sonho é juntando pessoas para um mundo melhor. A gente quer que quando você vai um jogo de futebol e bebe cerveja, você sai de lá, posta no Facebook um monte de fotos dizendo, pô, foi do cacete, próximo jogo eu venho de novo. Um festival de música. Por exemplo, festival de música a gente de novo. Para de vender cerveja no meio do período, o consumidor reclama. A gente passa a vender só refrigerante, cerveja sem álcool e água. A gente oferece estacionamento por 24 horas supervisionado. Então, se você bebeu demais, você não precisa dirigir. Seu carro não vai ser assaltado. De graça, fica lá no estacionamento 24 horas. Tem táxi, ônibus e metrô. E a gente negocia para ficar aberto até 2 horas da manhã. Então, quer dizer, a gente procura fazer o máximo para que seja uma experiência que seja agradável. Agora, tem sempre um maluco ou outro, e infelizmente é o que faz a notícia do jornal, que faz alguma besteira. Mas quantos de nós aqui sai, toma cerveja, volta para casa e nada acontece? Mas isso não vai para a primeira página do jornal. Vai aquele imbecil que criou um acidente. Então, essa pergunta é muito boa. A gente fala disso muito aberto para a companhia, entendeu? Porque a cerveja foi criada para uma coisa e não para outra. Eu queria saber como você vê, por exemplo, a regulamentação da indústria da maconha como competidor. A maconha, tá certo. Olha... Você mencionou o Michael Phelps, né? Que é o cara que... Michael Phelps também foi lá, né? Tá fazendo. Olha, a gente... O problema é o seguinte, primeiro a gente não tem muita opinião, porque tem muito pouco dado hoje em dia. Entendeu? Por exemplo, isso que você falou que compete com cerveja, nós estamos olhando no Colorado, que já foi aprovado, a gente não está vendo ainda indício nenhum de que a venda caiu ou alguma coisa por causa disso. Então, nós estamos acompanhando. Você tem razão. O dinheiro é um só. Eu vou botar para isso ou vou botar para aquilo? Né? Então, não tem esse indício. Vamos ver o que vai acontecer. Nos Estados Unidos hoje tem alguns estados que podem, federalmente isso ainda é contra. Outros países do mundo, Holanda, Portugal, Uruguai, isso já é. E as nossas vendas lá estão crescendo. Eu acho que as duas coisas podem conviver, se é certo ou errado, quem sou eu para dizer, e se faz bem ou não faz bem, quem sou eu para dizer. Agora, a única coisa que eu sei é o seguinte: os Estados Unidos tentou banir álcool de 1920 a 1933, né, com a lei seca. Quer dizer, então já tentaram isso e deu uma confusão do cacete. E todo mundo achou que era muito melhor ter uma sociedade responsável, festejando com álcool e tal, como sempre foi feito. Então, vou encerrar aqui. Muito obrigado.